Vamos lá, retornando ao nosso podcast inaugural aqui do Brito Almeida Advogados. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos entrar na parte civil, né? Falar aí 30 minutos do direito civil, um pouco entrando numa questão um pouco técnica, e o outro entrando aí na questão de plano de saúde coletivo, individual, que é um tema que as decisões agora começam a sedimentar, a gente quer deixar aí para o nosso público, né? Também faz parte aí do que a gente tem feito aqui, do público, dos nossos clientes, que a gente advoga muito para a empresa, mas também a gente sempre brinca lá, né? A gente não nega cliente, né? A gente atende muito cliente pessoa física, nossos amigos, clientes que vieram amigos, nossos clientes de muito tempo, e a gente pega muito problema civil, né? Deles, e também a parte empresarial mais de contrato, mais a parte do dia a dia de processos, propriamente dito, são mais de pessoas físicas. Então, o que a gente vai falar aqui agora? Nós estamos aqui com as nossas duas advogadas, crias da casa, né? A Gabi e a Carol começaram lá como estagiária. Eu tenho orgulho aí de tê-las aí no nosso time, né? A Carol há mais tempo, Caroline Schaeffer há mais tempo, e a Gabriela Correia menos tempo, mas também acho que há mais de 2 anos no escritório. Sim, é isso, né? Quase 3, né? Isso, então isso que a gente acha muito legal, né? Tá trilhando o caminho junto, esse caminho que começou com a nossa sócia, Alessandra Celan, 15 anos atrás, que também foi estagiária do escritório e hoje é sócia, e todo mundo, né? A gente consegue aí fechar um time bacana, né? Do meu lado aqui, a nova aquisição, Guilherme Soares é o mais novo, né? Mas é professor de faculdade, de 2 ou 3 faculdades aqui em Foz hoje, veio nos auxiliar aí na parte civil, principalmente, no dia a dia, e a gente vai falar sobre isso aqui para a gente tentar passar ao nosso público aí temas do direito civil e também que todo mundo conheça a nossa equipe, né? Às vezes ele e elas ficam muito mais lá no fundo do escritório e a gente que atende mais, mas para saber que tem aí uma equipe aí de 6 advogados ou 7 hoje e 14 pessoas trabalhando com a gente lá. Então, uma parte civil hoje, a gente vai falar um tema mais técnico, né? Que seria o STJ há pouco tempo sedimentou a questão de juros dentro do processo judicial, né? Que foi a aplicação da Selic, diminuiu o valor do recebimento para os nossos clientes, pessoas físicas, e os nossos clientes, pessoas jurídicas, réu, estão comemorando, né? Então... redução considerável. A gente vai explicar isso daí, o que muda, como que são principalmente a questão transitória, né, Guilherme, que você estava falando antes aí, da questão, assim, se sair uma sentença assim, como que vai ficar daqui para frente? As meninas também estavam falando sobre isso, né? E isso é muito importante porque vai impactar no cálculo da parte, né? Então, assim, muitas pessoas perguntam lá para nós no dia a dia, tá, mas esses 5 mil de indenização aí vai vir corrigido, né, doutor? E o cara também fica contando lá que vai virar uns 8, 10, agora ele tem que contar que vai baixar um pouco. Então, a tendência agora, né, com a só aplicação da Selic, é essa diminuição do cálculo de correção. Né? Deixando muito claro, não diminuição do principal, o principal ele vai ter o direito sempre, né? Vocês estavam conversando, eu estava ouvindo vocês falarem, poxa, não gostei muito e tal. Eu, particularmente, eu vi aquele artigo 406 lá, 406, né? Perfeito. Do Código Civil e pensava com meus botões, o que esse negócio está fazendo aqui? Isso não aplica em lugar nenhum isso daí. Então, assim, não sei, não posso dizer assim, para quem está recebendo dinheiro é ruim, mas eu particularmente acho que sedimentou e principalmente aplicou o que está escrito, né? Porque por mim, isso aí tinha que ter sido aplicado lá em 2002 ou 2003, já de uma vez. No dia 11 de janeiro lá de 2003, agora é Selic, né? Porque eu acho que foi a intenção do legislador lá atrás, né? Então, a gente aí está 20 anos brigando sobre isso, 22 anos. E, enfim, agora eles chegaram à conclusão que é Selic, né? Então, eu acho assim, é mais uma problemática que tem no dia a dia do jurisdicionado, que é, mas está escrito, o que eu pego, o que eu não pego, está escrito, como faz, por que fez isso, né? Por que ficaram 22 anos discutindo a situação? Então, assim, revogasse, sei lá, enfim. Agora, a gente tem essa situação aí de sedimentar. E ela está valendo, né?
Eu pergunto para vocês que vocês estão mais no dia a dia lá nas petições. Tá valendo mesmo, né? Sim. Não tem ninguém falando assim, acho que não e tal. Então tá, ó aí, ó. Tá vendo? O pessoal fala que no Brasil a lei não aplica, agora tá aplicando. Na verdade, essa alteração legislativa que ocorreu no ano passado, ela veio já para sedimentar um entendimento de uma discussão que já ocorria há 2 décadas, né? Como o doutor falou, desde a alteração do Código Civil de 2002. Porque o artigo 406, ele estabelecia que a taxa de juros moratórios aplicáveis, em caso que não houvesse, né, outro tipo de disposição, seria a taxa aplicável aos juros de mora devidos à fazenda pública. E havia, então, uma discussão, mas qual é esses juros, né? Qual é essa taxa? E havia aí 2 entendimentos, né? Um seria a Selic, outro seriam juros moratórios mais uma correção monetária. Na prática, isso havia, né, uma instabilidade jurídica muito grande. Cada tribunal entendia de um jeito, né? Cada decisão era diferente de outra. Então, a partir do ano passado, em final de agosto do ano passado, entrou em vigor essa alteração legislativa, né? Que consolidou, então, a taxa Selic como a taxa de juros aplicável para esse tipo de... Isso impacta em tudo, né? Apesar de parecer uma questão técnica, ela não impacta só em indenizações judiciais, ela impacta nos contratos entre particulares. Então, se não houver uma taxa de juros ali disposta no contrato, vai se aplicar a Selic, né? E às vezes ali a pessoa faz um contrato particular e ela pensa que a taxa de juros é só um detalhe, né? As pessoas às vezes não olham para isso. E na prática, isso depois vai gerar ali, às vezes, um prejuízo, né, para o credor, ou às vezes um benefício muito grande, né, para o devedor. Então, isso é algo muito importante e também mostra como é importante ter uma assessoria jurídica na hora de você elaborar o seu contrato, né, porque depois pode vir a bater nessa questão. Então, aí veio essa alteração, que consolidou a Selic como a taxa de juros aplicável, ali com deduzido o índice de correção do artigo 389, que hoje seria o IPCA, né? E hoje é consolidado essa forma de cálculo, né, a partir ali da lei. Mas aí houve uma discussão, né? Ok, essa é a taxa aplicável agora. Mas e antes da lei, o que a gente aplica, né? E estávamos em discussão, inclusive dentro do escritório, né? O que a gente faz, porque não havia nenhum entendimento. Vocês quase brigaram lá, então. Quase. Cada um defendendo seu posicionamento. Quase, a gente até tava mais uníssono, né, na questão do entendimento. Exato, porque realmente não havia nenhum norte a ser seguido, nem os tribunais sabiam, né? E isso chegou ao STJ, né, para consolidar. Então, o que a gente vai aplicar? E então, veio então esse tema 1368 do STJ, que consolidou. Não, anteriormente a lei também é aplicada a taxa Selic, e aí seria a Selic pura, né, a taxa Selic para correção e para juros moratórios, né, e depois da alteração da legislação seria aquela taxa Selic deduzida do IPCA, que como foi essa da 14.905. De 2024, né? Ela teve um período de vacatio legis, né, que é o intervalo entre a publicação da lei e o seu efetivo, né, vigor, quando a lei passa a vigorar, né? Então, ela teve essa vacatio legis e ela passou a vigorar, de fato, a partir de 1º de setembro de 2024, né? Então, o que muda, né? A Carol estava comentando ali, o que muda? Muda tudo. Né, muda tudo. Como é que funciona a lei? A lei ela tem um caráter subsidiário, ou seja, se no contrato não houver previsão de juros, né, por exemplo, a prática é 1% ao mês, né, mais correção monetária, aí, né, é escolhido o índice, né, INPC, IBGE, IGPDI. Se não houver essa previsão no contrato, automaticamente se aplica a taxa Selic, né? E agora com o repetitivo da STJ, né, o número 1368, e é importante falar que ele é um repetitivo, né, e frisando por que ele é um repetitivo, porque ele é um precedente vinculante. Então, o Superior Tribunal de Justiça, que é um acordo superior, decidiu isso, né, pela, de certa forma, retroatividade da interpretação da taxa Selic, né, desde o início da vigência do Código Civil de 2002, né, a partir de 11 de janeiro de 2003, né, para sedimentar aí que agora é a Selic, né? Então, somente ela. Então, isso impacta diretamente, né, nos contratos civis, nos contratos empresariais. Parece ser um detalhe, mas assim, por exemplo, uma dívida de 100 mil reais que venceu lá em 2011, né? Se a gente for atualizar. É interessante. Fale um caso prático aí. Exato, uns vão chorar, outros vão rir. Vai. Então, por exemplo, uma dívida de 100 mil reais lá em 2011... né, com a taxa de juros de 1% ao mês mais o IPCA, que seria aí mais ou menos que era consolidado, poderia chegar hoje a 540 mil reais.
Hoje, aplicando a Selic, a dívida ficaria em torno de R$280 mil. Ou seja, é uma diferença muito expressiva, né, entre os índices. Exatamente, Carol. E de certa forma, uma indignação, que acho que foi coletiva, né? Foi que isso privilegia muito o comportamento displicente do devedor. Sim. Porque como é que fica daí de ordem prática, né? Todo o ônus do tempo de distribuição do processo, a demora, né, com o pagamento, esse ônus acaba ficando todo para o credor. Sim. Né? Isso prestigia o devedor, torna o Poder Judiciário ainda mais moroso, porque o devedor não tem um incentivo para efetuar o pagamento. Né? Poxa, os juros estão baixos, então eu vou tentar protelar, né, a dívida. E claro, para o devedor que não tem condições, mas quer pagar também, é uma benesse. Né? Tudo depende da intenção, né, da pessoa, né? De quem tá no polo. Sim, eu acho que esse entendimento, então, aí veio para realmente consolidar essa discussão que dura aí muitos anos e também nos traz aí essa importância realmente de você ter uma assessoria para elaborar todo tipo de contrato civil, né? Seja contrato de compra e venda, enfim, contratos que todo mundo vê no dia a dia, porque ela tem um impacto direto aí sobre o valor da dívida, né? Então, acho que é importante. Claro, né, que para elaborar o contrato, né, a gente tem ali uma liberdade, mas também é devido observar certos tipos de parâmetros, né? Porque não é colocar uma taxa de juros de 10% abusiva no contrato, vai ser reconhecido como abusivo. Sim. Né? Mas, às vezes, uma taxa ali um pouco menor é interessante. Assim, como a gente tem fazer uma pergunta até prática, até por a gente, vamos falar aqui do chat GPT utilizado sem falar com o advogado, né? Que o contrato virou uma festa. Se uma pessoa vai lá no chat GPT da Via fazer um contrato de locação, o que seja, e a opinião de vocês, aí queria ouvir você, Carol, e a Gabi. E tá lá escrito lá, juros de morte de 1% ao mês, mas INPC e etc. Tá errado hoje. E é só Selic. Como que vocês interpretariam? O que vocês falariam para esse cara que chegou com um contrato do chat GPT para ele? Primeiro a gente ia falar que deveria ter nos contratado. Exatamente. Né? Mais do que nunca, a assessoria, né, por advogados é imprescindível. Sim, mas esse entendimento não quer dizer que é obrigatório os particulares utilizarem a taxa Selic, Perfeito. né? Na verdade, ela é um entendimento suplementar, né? Seria subsidiário. Caso o contrato particular não disponha sobre isso, aplica-se a taxa legal hoje. Mas os particulares têm aí a liberdade de contratação, eles podem estabelecer, né, a taxa de 1% ao mês, o INPC, enfim, desde que, como eu falei, não seja algo muito abusivo, né, que possa ser discutido lá na justiça posteriormente. Mas, perguntando, esse contrato aí, Gabi, o que você acha? Se essa pessoa está com esse contrato e o devedor fala, não, agora é Selic, ela pode discutir isso na justiça ou vale o que os particulares convencionaram? Então, se tratando de um contrato particular, entendo que vale ali a vontade das partes, né, dos contratantes. Aí, claro, entram depois as nuances de se trata de contrato de consumo, seria talvez um contrato abusivo, caberia revisão? Aí depende de cada caso, né? Que a resposta máxima do advogado sempre é depende do caso, depende da situação. Depende de quem é o contratante, quem é o contratado. E como os colegas falaram também, apesar de parecer um mero detalhe técnico, a questão dos juros, ela impacta muito os dois lados. E depende de quem a gente está defendendo, né? Depende de quem está devendo. Se me beneficia se eu for devedora e me prejudica se eu for credor. Prejudica, né, de certa forma. Mas é importante, só para a gente vai estar concluindo por conta do horário aqui, sim, mas deixar muito essa pergunta importante para mim também foi me ensinou, para falar bem a verdade, porque assim muita gente pergunta, eu posso colocar qualquer coisa lá? Sempre foi falado, qualquer coisa não, mas coloca juros de 1% ao mês, etc. Então, assim, para deixar claro para quem vai ouvir a gente, a Selic sedimentou lá dentro do processo, mas o particular pode convencionar alguma coisa desde que seja legal, né? Hoje a Selic não está tão ruim, para terminar, porque a Selic está alta, tá? Tá em 15% ao ano, né? O Copom manteve agora essa decisão de manter, né, a taxa média de juros daí da economia em 15% ao ano, mas não quer dizer que ela não vai baixar. Então, assim, não fiquem achando ruim, porque eu tenho um contrato de locação no imóvel meu lá, que veio a correção, deu 0,29 no ano.
Eu falei, mas que correção é essa? Acho que era o IGPM, não me recordo. Deu baixo. Então, a Selic, ela dá uma equilibradazinha, porque, assim, apesar de ser errado, né? Porque ele praticamente não tem juro moratório, quem deve, né? A Selic é só acaba sendo uma recomposição. Ela engloba os dois. Aí falando de casos práticos, a gente já chegou a analisar alguns contratos de locação, desses contratos mais simples, de imóveis mais simples. Às vezes eu tenho uma kitnet e alugo ali por um valor bem baixo, e o contrato não tem nenhuma previsão de atualização ou de juros. Então, aí nesse caso entra a lei. Só que ao mesmo tempo a gente também tem o contraponto que a colega disse que não posso colocar um juros abusivo. Então a lei entra mais uma vez, né, nessa questão de equilibrar ali algum contrato que foi eventualmente omisso, porque lá atrás a pessoa não contratou um advogado para elaborar ele. Pegando ali o gancho do depende, né? Acho que eu não tô cometendo nenhum exagero de dizer que mais do que nunca agora com essa... tanto para a inovação legislativa como com o entendimento fixado pelo STJ, né, o entendimento vinculante, a sua segurança jurídica, né, e a sua previsibilidade na relação contratual, mais do que nunca, então, pegando o gancho, depende da contratação de um advogado, né, de um profissional. Então, veja, a taxa Selic, ela variou muito ao longo dessas últimas 2 décadas, ela já chegou a bater uma métrica histórica de 2% ao ano. Isso representa 0,16% ao mês. É muito pouco. Então, é muito pouco, né? Isso corrói o poder de compra do credor, né? E, mais uma vez, prestigia aí o comportamento desidioso do devedor. Então, eu acredito que mais do que nunca, né, é imprescindível a contratação de um advogado para a segurança financeira, né, e pensando aí no longo prazo. Eu vou concluir aqui para a gente entrar no outro tema, eu vou olhar para a câmera e falar assim, contrate sempre um advogado. Pessoal, vamos para a segunda tese aqui, que é eu acho muito bacana a tese, tá bem recente, né? A gente recebe muita informação e pedido de plano de saúde, né? E é um plano de saúde. Primeiro, o plano de saúde é um plano muito sensível, porque a gente está falando de direito à vida, né? E todo mundo que corre num plano de saúde tem essa questão de contar, né? Que vai ter aquela proteção para salvar, para ter um alento quando estiver mal e tal. E a gente, no Brasil, tem esse problema de saúde pública ser ruim, né? De uma média geral, não vamos falar de tudo, que senão a gente está sendo muito contundente, e tem lugar que tem realmente parte de oncologia, te dá uma certa atendimento, outras situações, mas o brasileiro de classe média, ele acaba indo para o plano de saúde. O que ocorre? Disparidade em reajuste, né? Então, na minha visão, assim, uma culpa dos planos de saúde que intensificam muito a venda do plano de saúde PJ, e depois, pelo fato de não ser pessoa física, fala que não está vinculado na INSS e te dá um reajuste absurdo, né? Então, a gente teve recentemente um cliente que mandou lá uma demanda para nós lá, que ele vai ter um reajuste de 43% esse ano. E o ano anterior foi de 32%, 36%. E é uma situação que uma das pessoas físicas que estão num plano de saúde pequeno, ela já teve neoplasia, câncer e tem um receio de perder o plano, etc. Quer continuar com aquele plano. Então, assim, impacta demais na vida da pessoa, né? Então, esse falso coletivo aí, que começaram a sair as decisões, Carol, me explique aí o que seria e o que a gente pode passar de informação, que é muito importante, né? Essa informação é importante para quem tem um plano, né? Não quer, uma informação até útil, né? Coletiva, pública, o que pode fazer para evitar. Eu fico até chateado quando vem um reajuste dessa magnitude, porque a gente está tratando de pessoas, né? Sim, então tratando de direitos fundamentais, né? Exatamente. Que seria o direito à saúde. Para a gente entender o que é um plano falso coletivo, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de planos de saúde regulamentados hoje pela ANS, que seriam basicamente os planos individuais e familiares e os planos coletivos, né? Que abarcaria aí os planos empresariais e os planos por adesão.
assim, hoje, inclusive, muitos planos de saúde estão deixando de ofertar planos de saúde individuais e familiares, porque os planos de saúde empresariais e familiares hoje têm normativas, têm uma proteção muito maior do que com os planos empresariais. E acaba que muitas pessoas recorrem, e hoje, né, com a pejotização, né, hoje com a facilidade de você abrir um MEI, enfim, as pessoas estão recorrendo a abrir essas empresas para conseguirem ter acesso a um plano de saúde. E às vezes, no primeiro momento, o plano de saúde empresarial até parece ser mais vantajoso, né, as mensalidades são menores. Porém, por ter essa regulamentação mais assim, frágil do que uma regulamentação... Vamos dizer assim, um pouco mais aberta. Exato. Flexível, né? Isso. Por exemplo, essa questão do reajuste, né? As empresas acabam, a longo, né? Médio e longo prazo, perdendo com isso, né? Acabam que a gente teve, inclusive, um caso de um plano de saúde empresarial ali no escritório que teve um reajuste de 70% de um ano para outro, né? Então, a longo prazo, isso acaba... sendo prejudicial ao consumidor. Exatamente. Né? Como não existem as amarras, né? A proteção da agência reguladora, que é a ANS, né? Então, o consumidor ele acaba ficando desprotegido, né? A média aí de juros que a ANS divulga ali ao ano, né? Fica ali em 8% ao ano, 9%, né? De reajuste. Eu vi alguns casos com 10%, mas, evidentemente... um patamar de juros de 70% é absurdo, é descomunal, né? E o consumidor fica desprotegido. Como a doutora Caroline disse, num primeiro momento parece muito vantajoso para o empresário. E recentemente a gente teve um boom de pessoas abrindo seu próprio CNPJ, tentando empreender, abrindo um MEI ou evoluindo às vezes até para um simples e abrindo ali seu CNPJ e fazendo um plano de saúde, porque muitas vezes as empresas forçam que a pessoa contrate o plano coletivo ao invés do familiar. Mas a abertura é somente para a contratação. Exato. Aí a pessoa, antes a normativa dizia que precisava de até 29 vidas, né? E muitos contratam o coletivo apenas com 2 vidas. E acontece muito eu tenho um MEI, vou colocar eu e meu marido, eu e meu filho, eu e meu pai. Isso é evidentemente um plano familiar. Não existe funcionário, não existe prestador de serviço, não existe colaborador, não existe mais ninguém além da família nesse contrato de plano de saúde. Exato. E é isso que acontece, né? A gente tem pego realmente... E a bem da verdade, nesse sentido, Gabi, é para isso que eles nem abordam no oferecimento do plano de saúde, eles nem sequer abordam a existência do plano de saúde familiar, individual, familiar. Então, isso é uma questão muito clara. O que a gente está vendo é que o Poder Judiciário abriu o olho para isso, né? Não que não tenha aberto antes, mas agora isso aí veio à tona por conta dos inúmeros planos que começam a ficar muito caros. Exato. E falando de números, nos últimos 5 anos, o reajuste da ANS, né, o teto ali que a ANS limita, ficou abaixo de 10%. Alguns anos 6%, outros 4%, outros 8%, mas ficou abaixo de 10%. Já os planos coletivos, né, que não tem a limitação, fazendo uma pesquisa de mercado, foi constatado que a média de reajuste girava entre 20% e 30%. Muitas vezes mais que o dobro do reajuste do plano familiar. E quem paga por isso é o pequeno empresário, que tem ali seu plano de saúde só para sua família. Mas, como o Dr. Marcelo disse, a Justiça tem aberto o olho para isso, e hoje em dia a gente tem a possibilidade de reavaliar esse contrato e reconhecer na Justiça, né, através de um processo, que realmente se trata de um plano familiar, e fazer a migração desse contrato, né, o ajuste do contrato, com a possibilidade até de limitar os valores pagos anteriormente e pediu a devolução dessa diferença dos últimos 3 anos. É uma pergunta interessante, Guilherme, para você. Já teve pergunta, a pessoa pergunta, não, eu quero dos últimos 7 anos que eu tenho plano, por que são 3 anos? Não pode, né? Não pode ser por 7 anos, infelizmente, né? Por que não pode ser... A gente também queria, né? A gente também. Por que não pode ser 7 anos? Porque o Código Civil, lá no artigo 206, parágrafo 3º, ele diz que a pretensão para reparação civil é de 3 anos. E a jurisprudência, ela tem sedimentado, né, cada vez mais o entendimento de que para esses casos, para fins de repetição de indébito, por mais que seja uma relação de consumo, que alguns entendem que o prazo seria 5 anos,
né, o STJ, né, e alguns tribunais locais entendem que é 3 anos, né? Por conta dessa previsão do Código Civil. Então, a reparação civil só posso exigir dos últimos 3 anos e aí entra, né, a repetição de indébito, que é o pagamento, né, do valor a mais, né? Então, o consumidor tem esse valor a mais ressarcido, né, para o seu bolso. E outro ponto de fragilidade também desses contratos falsos coletivos não é só o reajuste, mas também a possibilidade da empresa ali do plano de saúde rescindir esse contrato a qualquer momento. Muitas vezes as empresas acham qualquer irregularidade com seu CNPJ, principalmente se tratando de MEI, que às vezes as pessoas são mais leigas nisso, não tem ali uma assessoria constante de um advogado ou de um contador, e às vezes eventualmente acaba tendo uma irregularidade ali no contrato, no seu CNPJ. E isso já é motivo suficiente para a empresa às vezes rescindir o contrato. Enquanto sendo um plano familiar, isso não aconteceria, porque tem uma proteção maior ali do contratante, né? Da pessoa física que está contratando os serviços do plano de saúde. Exatamente. Aí o plano de saúde fica confortável para rescindir unilateralmente a qualquer momento. Aí ele pode rescindir o contrato, ele pode aumentar o quanto ele quer. Claro, existem parâmetros que justificam esse aumento exorbitante, às vezes 70%. Eles dizem que é sinistralidade. Teve muita custos demanda, médicos, muitos custos médicos. Mas como que uma pessoa física ali, um pequeno empresário vai analisar isso, se isso realmente está correto? Na verdade, ele nem analisa, né? Nem analisa, ninguém ele analisa. É levado pela questão da venda. E aí, assim, eu gostaria só de fazer um contraponto, né? Ali, a gente fala muito, né? Olhando para os planos de saúde, a alegação de certa forma, é que está inchado, sucateado, etc. Eu até, sinceramente, não sei números absolutos disso, mas pelo que eu analiso, eu até concordo, né? Mas, concordando, você tem que afirmar, não por isso você tem que jogar a bomba para uma pessoa física que é teu usuário, né? Exato. Eu acho que você tem que tratar macro, que é lá no Congresso, a nível de conversa governamental mesmo, vamos dizer assim. Porque isso acaba virando uma bomba de relógio e quem vai estourar no mais fraco, né? E o mais fraco está precisando de atendimento. Exato. A operadora, como toda empresa, ela busca o lucro, né? Sim. Isso Óbvio. não é errado, claro. Mas tem que haver aí também a proteção do consumidor, né? O lucro dela não pode estar acima de um direito fundamental à saúde, por exemplo. Exatamente. Se há uma hipertrofia, um inchaço, né, por parte da lesão dos consumidores, então uma alternativa que está, né, à disposição do próprio plano de saúde congele momentaneamente o oferecimento de planos, então, né? Vai conversar. Façam um contingenciamento, expliquem, né, a situação, façam um contingenciamento, porque senão acaba inviabilizando os usuários pagantes, né, que já aderiram ao plano. E como a gente já comentou no tópico anterior, tudo tem 2 lados, né? Exato. Isso onera demais o consumidor, ali, o contratante do plano de saúde, a pessoa física, o pequeno empresário, geralmente, enquanto beneficia ali o plano de saúde, que, como a Carol disse, é uma empresa, visa lucro e tudo bem, né? Mas, está errado. Ao mesmo tempo, essas pessoas eventualmente vão começar a procurar a justiça, procurar um advogado, ajuizar um processo, e aumenta também o custo da empresa, que vai ter que acionar seu jurídico, vai ter que pagar reduzir o valor da mensalidade. Vai ter que pagar a indenização. Exatamente. Ali, como a gente comentou também, com a aplicação da nova taxa de juros, da taxa legal. Então, talvez uma contenção de danos a curto prazo, mas que ao longo prazo tem outras consequências. Muito maiores, né? É algo que tem que ser resolvido. É uma pergunta para a gente concluir, porque a gente está terminando o nosso podcast aí. A gente fala bastante, já passamos do prazo. Mas eu que começo, então não tem problema. Carol, neste caso específico, é todo caso, ou casos específicos, ou casos cada caso a caso e tal, havendo uma revisão aí pelo chamado falso coletivo, como que fica a questão do dano moral? Ele é cabível? É todo caso? Qual a sua opinião profissional, pessoal, né, sobre o assunto, né? Não que cabe, não cabe, né? Porque todo mundo já acha que vai sair ganhando dano moral por aí. Então, eu queria que você posicionasse nesse sentido. Como a Gabi falou
para nós, né, no direito a máxima depende. Né? Depende quais foram as consequências dessa abusividade, né? O que gerou ali o fato desse contrato ser um falso coletivo, o que gerou de prejuízo para as partes, né? Às vezes ali houve um cancelamento arbitrário do plano, a pessoa deixou de fazer uma cirurgia, às vezes até um dependente do plano faleceu por decorrência, né, de não ter uma assistência médica. Exato. Enfim, como o doutor falou, é uma análise caso a caso, né? Às vezes, o simples fato, né, de haver um reajuste ou o simples fato de ter uma abusividade não necessariamente gera um dano moral, né? É difícil a gente falar assim, não, ó, aqui com certeza a causa ganha, aqui você vai ganhar. Isso não existe no direito. Não precisa nem levar testemunha na hora de instrução. Deus o livre. Pra que eu tenho que levar? Sim. É isso. E a gente nunca sabe o que vai sair da cabeça do juiz, né? Cada um tem ali seu entendimento também, então é realmente caso a caso. Entendi. E você acha isso, Guilherme? Sua opinião, hein? Eu concordo, né? Voto com a relatora. Concordo, sim. Acho que a análise é bem casuística mesmo, né? Como a Carol bem disse. Vai depender muito do caso concreto, dos reflexos, né, que o inadimplemento contratual por parte do plano ocasionou ao consumidor, né? Um falecimento de um ente querido, né? Uma interrupção de algum tratamento, às vezes um tratamento oncológico, né? Ou algum tratamento cuja interrupção vai causar prejuízos para a vida, para a qualidade de vida dessa pessoa. Então, tudo isso precisa ser feita uma análise, né, de acordo com o caso concreto. Casuística mesmo. Tem um exemplo prático. Uma conhecida me contatou recentemente comentando, né, do plano falso coletivo, que é ela e mais uma vida somente. Ela tem uma PJ ali que ela presta serviços, só que ela contratou só 1 ano, vai dar 1 ano agora. E ela comentando que o valor estava muito alto e ainda nem teve o reajuste, né? Mas ela, no ato da contratação, ela comentou que ficaria... O plano coletivo para 2 vidas ficaria o mesmo valor que um individual. Então, ela estava pagando metade ali da mensalidade. Sim. Porém, ela contratou já sabendo disso, né? E nem chegou a ter o reajuste abusivo que a gente já comentou. E ela ficou muito caro, não cabe mais no orçamento, quero cancelar e tô com dificuldade de cancelar. Nesse caso, né, ao meu ver, não seria caso de dano moral, porque... Sim. Concordo. Um mero inadimplemento contratual, não. Um mero inadimplemento, realmente... Cabe uma revisão, se ela quiser. Cabe uma revisão pelo falso coletivo e tudo mais, mas ela não teve outras consequências na vida dela em decorrência desse falso coletivo. Então... Como a gente sempre fala, tudo depende do caso, depende das circunstâncias. Não houve nenhum prejuízo para ela de saúde, ainda bem, né? A gente não busca o dano moral a todo custo, né? Exato. O importante é que a pessoa esteja bem, mas nesse caso não seria caso de dano moral. A provocação foi nesse sentido, para falar aí para quem vai nos ouvir, que existe muito essa figura do dano moral, né? Então, essa figura do dano moral de 20 anos para cá, ela mudou muito, né? Existia uma situação do dano moral presumido em muitos casos, né? Hoje esse dano moral ele foi caindo, a presunção de dano moral é muito menor do que era 20 anos atrás. É a exceção, né? E aí a gente às vezes faz uma pretensão de acordo com o pedido do cliente, isso no processo, caso prático, e só que a gente já deixa muito claro, olha, depende muito, né? Então, assim, para o caso do falso coletivo, é a mesma coisa. Por exemplo, eu enxergo um dano moral, sendo muito claro, você aumenta um plano ou nega um tratamento para algum problema que uma criança autista, por exemplo, está tendo e tem que fazer aquele tratamento urgente, ficou caro, né? Porque a gente sabe que é negativo é porque o negócio ficou caro. E aí o pai e a mãe ali no sofrimento, isso aí pode alcançar um dano moral, né? Sabe? Mesmo que você consiga uma tutela de urgência, etc., pode alcançar. Mas um caso de mera revisão, pouco tempo, etc., mesmo assim me enganaram, isso não dá mais, né? Então, para deixar muito claro, ainda que caiba um dano moral, não enganar, etc., a prova disso ela tem que ser muito elastecida, ou seja, não basta entrar com a ação, o advogado vai fazer tudo o que ele tem que fazer, né? Então, a gente tem esse sofrimento, de certa forma, quando a gente faz umas pretensões, mas chega na hora da instrução, as testemunhas sumiram. Não, pra quê? Não vai, poxa, não vou incomodá-la e tal. Lógico, a gente fala, cara, mas foi conversado isso lá no começo. Você falou que tinha várias pessoas, então são situações que ocorrem. Então, para deixar muito claro que o dano moral, no caso de falso coletivo, e não só nesse caso, como outros casos por aí, do direito civil, eles
ele é o depende mesmo, né? É o grande No caso depende. prático, Depende. ele é muito claro nesse sentido. Né, Guilherme? Você que Sim. trabalhou também em fórum, diretamente com processos, também acho que vê muito isso, viu muito isso. Exatamente. Foram mais de 10 anos em assessoria de tribunais, assessorando magistrados, né, na área civil, prioritariamente. Então, lá tem muito essa cultura, né, fazendo um contraponto ali do outro lado, né, a jurisprudência jocosamente chama, né, de indústria do dano moral. Eu confesso que eu não vejo dessa forma, né. Então, nesses casos, né, como a Gabi comentou, né, o entendimento quase que pacificado é que né, um mero dissabor do cotidiano, né, um mero inadimplemento contratual, que o juiz não descuida, né, dos reflexos que isso teve para o consumidor, né, ficou revoltado, ficou com raiva, né, mas esse sentimento de raiva ali, ele não necessariamente gera um dano moral. Sim, por isso então que é importante sempre você contratar uma assessoria jurídica especializada Para avaliar. para verificar, né, se o seu contrato pode ser caracterizado como um falso coletivo, eventualmente identificar ilegalidades nesse plano e até mesmo a gente verificar se houve aí, se temos indícios de provas suficientes para até pleitear um dano moral numa eventual ação revisional. Ou de Exatamente. indenização. Pessoal, vamos aqui, já chegamos ao final, né? A gente queria falar mais, mas não vai dar tempo. Particularmente gostei muito da nossa ideia, ficou legal a gente conversando, né? E se o nosso público gostar, voltaremos outras vezes. Então, agradecendo aí todo mundo, sábado de manhã de feriado, estamos aqui. E o Brito Almeida Talks, como a gente brincou, né? Sim. Chega ao fim aí e espero que até a próxima. Até. Um abraço a todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Até.